Hello guys. Como vocês podem ver no início do vídeo, no título, hoje o assunto é sobre pronunciation e aí a gente vai falar sobre essas duas consoantes, ok? T e D in American English, ok? É muito importante a gente dar essa ênfase de que a gente vai utilizar essa pronúncia dentro do American English, alright? Porque se você for para o British English, por exemplo, você não tem essas regras de pronúncia e aí você não pode cobrar um understanding maior de pessoas que moram, né, e vivem nessa região. E quando americanos conversam com britânicos, eles têm uma divergência muito grande entre essas duas pronúncias, principalmente pelo lado do britânico, que não consegue entender, por exemplo, quando o americano pede water in a restaurant ou alguma coisa do tipo, ok? Antes da gente começar, para a gente poder explicar algumas regras de quando a gente vai usar essa pronúncia, a gente precisa dividir, ok? O nosso raciocínio entre vowels and vowel sounds, ok? O que são vowels? São as vowels que a gente conhece no nosso dia a dia, tanto em português quanto em inglês. A gente tem A, I, E, O, U, right? E as vowel sounds vão ser os mesmos A, I, E, O, U, e você ainda vai acrescentar o W e o Y como uma vowel sound. Isso acontece foneticamente, ok? Mas, de qualquer forma, a gente precisa saber dessas vowel sounds para entender que quando a gente está falando de vowel sounds, a gente não está falando do que a gente vê especificamente, e sim do que a gente fala. Então, por exemplo, quando você tem fight, você tem F, I, G, H, T. Mas você fala a vogal I e depois você faz o som direto do T. Então, esses GH, eles são inexistentes na vowel sound, ok? Porque a gente não pronuncia eles ficam silenciosos. Então, quando eu estou falando de vowel sound, eu desconsidero tudo que eu não falo, alright? Great. Então, vamos lá. Sabendo que são vowel sounds, a gente consegue entender como que o T e o D fazem uma pronúncia diferente. Por quê? Dentro da nossa regra gramatical, né, se é que a gente pode chamar assim, ou regra de pronúncia, a gente tem que um T ou um D entre duas vogais faz o som do R em português. Então, por exemplo, quando a gente fala water, ele faz esse som porque a gente tem o A, T, E. E o T está no meio de duas vogais. Então, ele vai fazer o som do R em português. Water. A gente tem isso também quando a gente fala bottom, letter, lettuce e etc. Ok? E o D acontece a mesma coisa. Quando ele está entre two vowel sounds, ele vai fazer o som de R em português. E aí o som do T e do D ficam muito parecidos, quase imperceptível a diferença. E você pode ver alguns exemplos como em ladder e kidding, daquela expressão just kidding, ok? Então são essas duas sounds, essa sound que a gente tem para essas duas letras em inglês, e essa é a regra. Está entre two vowel sounds, ele vai fazer o som de R em português. Quando a gente aprende isso e a gente vai praticar agora, a gente consegue trabalhar e brincar um pouquinho mais com junção de palavras, né? A gente vai ver isso mais na frente. Mas primeiro eu quero que você repeat after me, ok? Water, bottom, letter, lettuce.
Very good. Now, ladder and kidding. Ok? Pratique essas palavras exaustivamente para poder firmar essa estrutura na cabeça de vocês, ok? Essa estrutura de pronúncia na cabeça de vocês, alright? E por fim, a gente tem também, quando a gente aprende essa estrutura e a gente consegue ter uma propriedade na hora de falar, a gente consegue trabalhar e brincar com outras estruturas também, como a junção de palavras em what about you, for example, ok? Porque você junta o what com o about e aí você tem um T entre duas vogais no meio, ok? E aí fica what about. E a gente faz esse som de R. What are you doing? What are. Juntou A-T-A. What are you doing? E assim por diante, alright? Então sinta-se livre e à vontade para juntar quaisquer palavras e continuar fazendo essa estrutura. Thank you and have a nice day.